Olá, meu nome é Orlando Russo Neto, eu moro na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, e eu quero te dar 3 razões pelas quais você deve ouvir esse CD até o final. A primeira razão é que eu era ateu. Estou aqui gravando um CD para falar de Deus. Essa já é a primeira razão para que você continue ouvindo até o fim. A segunda razão, eu tive um câncer igualzinho do cantor Leandro, uma laranja entre os 2 pulmões, e fui curado. Então, segundo motivo para você não desligar esse CD. Terceiro motivo para você ouvir esse CD até o final é que eu entrei em depressão, parei em cima da ponte para me jogar, mas Deus tinha um plano diferente. Então ouça esse CD, é muito breve e vai mostrar na sua vida qual é o poder de Deus na vida do ateu, do ex-ateu. Então eu quero contar para você que em setembro de 2001 eu comecei a sentir fortes dores no pé e dor na junta. Não podia dobrar o braço, dobrar a perna. E eu fui numa reumatologista, porque provavelmente era reumatismo. E quando eu cheguei lá, ela me pediu uma bateria de exames, e entre eles a chapa de todas as juntas, inclusive do tórax. E quando eu fui tirar o raio-x que tirou do tórax, foi pego uma laranja entre os 2 pulmões, que é a mesma laranja, o mesmo câncer que o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, teve. E eu, como sendo ateu, falei, bom, agora eu não sei o que vai acontecer. Fui no médico, ali em Campinas, em Barão Geraldo, no centro de oncologia. Chegando lá, o médico falou para mim, olha, eu já conheço esse tipo de câncer, chama-se câncer no mediastino, e você não pode abrir, senão você morre, e se deixar assim, também vai fechar os seus pulmões, você não vai mais respirar. Então você tem que fazer quimioterapia e radioterapia. Eu falei, bom, tudo bem. Aí fiz 3 tomografias computadorizadas, depois eu fiz um exame na medicina nuclear, que é o que tem de mais avançado no Brasil, e o câncer estava lá. E eu fui até a empresa onde eu trabalhava e disse, olha, eu estou com câncer, estou com esse problema. E o médico falou, bom, então nós vamos te afastar. Só que dentro da empresa tinha 3 evangélicos que liam a Bíblia na hora do almoço. E uma pessoa que estava comigo disse assim, por que você não vai pedir uma oração para os evangélicos? Porque eu ia fazer uma biópsia. Se você não sabe o que é biópsia, eles iam abrir um pedacinho do meu pescoço, tiram um pedaço do câncer lá de dentro e vai ver qual é o grau que ele está. Se ele está muito grave, vai ser uma dosagem maior de quimioterapia e radioterapia. Se ele não está tão grave, está estável, vai ser menor a dose. Tudo isso para a dose. Mas já não tinha dúvida que tinha o câncer. Só que eu sou muito medroso. Então eu vou tirar sangue, eu quero anestesia geral, não quero olhar para a agulha, é assim. E quando eu fui lá, eu falei, bom, já que eu sou ateu mesmo, não acredito em nada, e com câncer, eu aceitava qualquer coisa. Simpatia, nome na boca do sapo, oração de crente, oração de satanista, porque para mim não existia nada disso. E eu fui. Chegando lá, o camarada falou assim, eu vou fazer uma oração por você, porque você está com medo de operar essa biópsia, para fazer a biópsia, não é? Eu falei, sim. Ele falou, então vou pôr a mão na sua cabeça. Eu falei, pode pôr. Sem acreditar em nada, e ele fez assim, a seguinte oração, Jesus, olha aqui o Orlando, tem misericórdia da vida dele, faz a tua vontade, amém. Eu falei, mas já? Peguei meu carro e fui embora. Aí na quarta-feira, isso era na segunda, na quarta-feira eu fui fazer a biópsia, entrei ali no centro médico de Barão Geraldo e fui para a mesa de operação ali para tirar aquele pedacinho do câncer. E fui embora depois na sexta-feira, peguei o exame, e quando eu levo para o médico, ele abre o exame e fica branco. E eu olhei para a cara dele e falei, nossa, acho que eu morri, Ele falou, rapaz, faz 20 anos que eu trabalho só com esse tipo de câncer. Eu nunca vi nada parecido. Pensei assim, morri. Se ele nunca viu nada parecido, imagine. Ele disse para mim assim, não era câncer, não é câncer. Na hora me lembrei daquela oração, daqueles crentes. Eu falei, que é isso? E agora, como é que eu vou chegar nos crentes e falar que depois que eles fizeram a oração, eu fui curado? E eu nunca gostei desse negócio de Deus, de religião, de crente, de nada, de católico, de ninguém. Porque para mim não existia nada. Bom, aí eu falei, e agora, hein? E tive que voltar na empresa e dizer que eu não estava com câncer mais, que o câncer tinha desaparecido. Com exames, tudo na mão. E eu chego lá na empresa e fui lá naquele lugar onde aqueles evangélicos estavam lendo a Bíblia.
depois de quase uma semana. E quando eu entrei lá, ele disse assim para mim, não era câncer, né? Mas ele não sabia. E eu falei assim, não, como é que você sabe? Ele falou, quando eu fiz a oração por você, eu já sabia. Eu falei, ah, que bom, então deixa eu cair fora, deixa eu voltar para o meu cigarro, para minha bebida, voltar para a discoteca. Só que no final, em dezembro de 2001, eu fui para Santos, passar o Réveillon com um amigo meu, e chegando lá, quando deu meia-noite, que era meia-noite do dia 31 de dezembro de 2001 para 1 de janeiro de 2002. Todo mundo se abraçou e a mãe dele chegou no meu ouvido e disse assim, Orlando, muita paz, felicidade, alegria e saúde. E eu falei assim, paz? Nunca tive paz na minha vida. Sempre correndo atrás das coisas, nunca consegui pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Felicidade? Tinha acabado a minha família, me separei da minha esposa, perdi tudo. Alegria, felicidade? Não sei nem o que é isso, um dia alegre, 20 dias triste, vamos tocando a vida, seja o que Deus quiser, e assim vai. Saúde? Peguei um câncer agora há pouco, quase vou pro beleléu. E eu falei, peraí, minha vida está tudo errado, e comecei a chorar. Aí vim embora dia 1º chorando, fiquei na minha casa, só queria chorar, ficar deitado no quarto escuro. E daí eu fiquei em casa, chorando muito. Dia 10 de janeiro, depois de 10 dias do ano novo, eu já estava chorando das 6 da tarde às 4 da manhã sem parar. Depois eu levantava, dormia das 4 da manhã às 7, ia às 7 horas trabalhar, ainda chorava das 8 às 11 no trabalho, escondido. Minha vida tinha acabado. Passei mais um mês, até o dia 10 de fevereiro de 2002. E chegando, naquele dia eu não aguentava mais. E disse, eu vou pular da ponte. Fui até a ponte do morro, aqui em Cosmópolis mesmo. E falei, eu vou pular lá de cima quando vier um caminhão lá de Arthur Nogueira. E era época de laranja, tinha muito trânsito de caminhão. E quando eu estava parado para me jogar, o trânsito todo do lado de Arthur Nogueira para Cosmópolis não parou. Não via nenhum carro, nem uma moto, não via ninguém. Mas a subida da usina, cheio de caminhão. E eu pensei assim, mas não é possível, até para me matar eu sou azarado. E não vinha nada. Aí passou 2 camaradas de moto. Falei, mas moto para mim? Pular, eu não vou acertar eles nunca. Qual era o meu medo? Pular e ainda viver. Depois eu ficaria tetraplégico numa cama. Então eu pensei em pular quando o caminhão passasse. Porque se eu sobrevivesse na queda, o caminhão ia passar por cima de mim. E daí, de repente, depois de uns 3, 4 minutos que eu fiquei naquela ponte, eu tinha deixado um bilhete para minha mãe no banco do passageiro do meu carro. E eu falei, o que eu estou fazendo? Eu sou muito novo ainda, e vim embora. E chegando aqui em casa, aquele negócio ruim, choradeira, depressão, e aí... Depois de 7 dias, dia 17 de fevereiro de 2002, eu entro na empresa e aquele evangélico que fez oração por mim, agora era meu chefe. E quando eu chego na empresa, a portaria manda eu até o médico dentro da empresa, que ele queria falar comigo. E quando eu cheguei no médico da empresa, ele falou para mim, você não tem condição, você só chora, então eu vou te dar um antidepressivo para você tomar. E me deu um antidepressivo para mim tomar durante 30 dias. Só que eu sabia que eu ia ser mandado embora se eu não melhorasse. E eu cheguei para esse meu chefe, que agora era aquele evangélico, e eu disse para ele assim, Elias, eu preciso da sua ajuda, não me manda embora, eu preciso desse emprego. E ele disse, você não precisa do emprego, você precisa de Jesus. Eu falei, lá vem com esse papo de crente, que eu preciso de Jesus, blá blá blá. Mas por outro lado, eu pensei assim, eu já tentei tudo na minha vida, menos Jesus, esse tal de Jesus aí. Aí eu falei para ele assim, presta bem atenção agora. O que eu tenho que fazer para ter esse Jesus na minha vida? E ele falou assim, larga o remédio e entrega a sua vida para Jesus. Eu falei, tá bom. Aí virei as costas, eu não vou fazer nada, de entregar nada não. E vim embora para casa. Só que quando passou o efeito do remédio, começou a vir aquela depressão de novo. E eu cheguei e comecei a xingar a Deus, falei, você não faz as coisas, então faz na minha vida, eu quero ver. E nada, Deus não fazia nada. E comecei a xingar ele, e aí depois, por volta de 10 horas da noite, eu pensei assim, eu vou fazer o que aquele cara falou para mim.
Aí falei, Jesus, olha eu aqui, se você existe de verdade, muda a minha vida. Eu não aguento mais viver desse jeito. Que é isso? Me transforma, sei lá, eu quero ter felicidade, eu quero dormir em paz na minha vida. Daí fui chamando Jesus, chamando, me ajuda a dormir. Dormi umas 2 horas da manhã e quando eu levanto, eu achei que chamando Jesus a coisa ia melhorar. Na verdade ela piorou. Aí eu falei, o quê? Sem o Jesus dos crentes eu já estava ruim. Agora eu chamei o Jesus dos crentes, eu piorei. Eu vou pegar o meu Jesus que cura na hora. Fui lá em cima da geladeira, peguei o antidepressivo e tomei. Mas eu tinha ganhado uma Bíblia. E eu olhei aquela Bíblia e senti vontade de abrir ela. E eu fechei o olho e falei assim, escuta aqui, ô tal de Jesus, se você existe mesmo, eu vou abrir essa Bíblia, vou enfiar o dedo lá num versículo e você vai falar comigo. Se você não falar, eu vou me matar. Eu não aguento mais viver desse jeito. Aí eu abri lá em Lucas, capítulo 6, e o versículo 46, que diz assim, por que você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? E realmente eu chamei tanto Jesus naquela noite, mas na hora de não tomar o remédio, eu tomei. Eu chorei o dia inteiro e falei para Deus assim, Deus, eu sei que você existe agora, só que é o seguinte, eu vou abandonar tudo, cigarro, fumava 2 maços por dia, fazia 15 anos que eu fumava, bebida, tomava desde os 15 anos até os 28. Eu falei, eu vou largar tudo por sua causa, mas eu quero ser feliz em 30 dias. Aí cada dia estava sendo pior, cada dia eu levantava pior, mas eu ia buscar a Deus, eu ia na igreja, eu sentava com aqueles crentes, falar, mostra para mim o que eu tenho que aprender, eu quero sair dessa vida. E eles foram me mostrando que Jesus me amava, tudo. Aí o 29º dia eu não estava aguentando mais. E eu disse, Jesus que falou comigo na Bíblia, amanhã é o último dia, se eu acordar ruim, eu vou me matar, porque os 30 dias a minha parte eu fiz. Eu fui lá na igreja, eu ouvi o que o pessoal falava da Bíblia, eu fiz a minha parte, mas eu estou mais triste do que nunca. Muda a minha vida amanhã, senão eu vou me matar. E eu dormi naquela noite, e no 30º dia eu acordei outra pessoa. E sou até hoje sorridente, nunca mais chorei, nunca mais tive depressão, e eu glorifico a Deus porque eu posso contar isso para você. Porque Deus é magnífico, Deus quer mudar a sua vida. Você não está ouvindo esse CD por mero acaso. Jesus ama você, não importa o que você já fez. Se você é ateu, se você fuma, bebe ou já fumou, eu não sei o que, não existe nada que impeça você de ter experiências com o Senhor Jesus, com Deus. E agora eu vou estar falando para você qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que Deus quer para nós, o que nós temos que fazer realmente para ir para o céu. Então eu peço para você, não desligue esse CD. Deus ainda vai falar com você. Deus ele usa homens para falar com homens. Deus não aparece para ninguém. Porque muitas pessoas dizem, não, Deus existe, mas eu não vejo. Mas o choque também existe e você não vê. Bota a mão na tomada. Mas ele existe, ele é real, ele está ali na corrente. E Jesus e Deus é a mesma coisa. Então eu peço que você fique um pouco atento, vai ser muito rápido, não vai ser uma coisa cansativa, vai ser bem objetivo. Amém? Então que Deus abençoe tremendamente a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus colocou você para ouvir esse CD, para te abençoar, assim como eu sou abençoado. Então agora eu vou contar para você qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu quero explicar para você qual é o plano da salvação de Deus, por que deu tudo errado, por que esse mundo está desse jeito. Eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado. E quero dizer que nós somos da religião evangélica, por quê? Porque a palavra evangélica vem de evangelho, e evangelho vem de Bíblia. E nós só cremos na Bíblia, porque Deus passou toda a sua vontade para o homem, e o homem escreveu a Bíblia. Então, isso foi inspiração. Eu quero dizer para você que a palavra religião significa religar. Religar o quê? Religar o homem com Deus.
Então eu quero convidar você pode ouvir essa primeira vez, e na segunda ir com a sua Bíblia. Pode ser uma Bíblia católica, não tem problema, pode ser uma Bíblia evangélica, porque elas vão ter o mesmo texto. Então eu quero dizer para que você realmente confira na palavra de Deus. Porque lá no Salmo 119, o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se você está num lugar escuro, não sabendo para onde ir, lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus, e luz para o seu caminho. Você vai enxergar para onde você está indo. E para onde você está indo, o plano de Deus é o céu. Então, lá em Gênesis capítulo 2, e o versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero dizer para você, você deve conhecer essa história. Se você não conhece, você pode dar uma lida ali em Gênesis capítulo 3, e versículo 1 ao 6. E eu vou estar lendo aqui agora, rapidinho. Diz assim, Gênesis capítulo 3, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido também, e ele comeu com ela. Agora, essa serpente, quem é? Essa serpente que enganou Eva, e depois Eva deu a Adão o fruto proibido, que não é maçã, está lá em Apocalipse capítulo 12, e o versículo 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, na verdade, quem nos engana hoje é Satanás, mas nós temos a Bíblia para estar nos direcionando, para nós não sermos enganados. Então agora nós vamos lá dentro da Bíblia. Quando Adão comeu o fruto proibido, Adão não morreu, mas Deus tinha dito, se ele comesse, ele iria morrer. Então o que ele morreu? Morreu a parte espiritual. Então aquela ligação que ele tinha com Deus acabou, porque Deus cuidava deles todo dia à tarde. Deus ia lá, visitava Adão e Eva, e eles tiveram a sua família, e assim Deus ia todo dia. Mas quando o pecado veio, eles viram que estavam nus, e aí começou a vergonha, e daí teve o assassinato de Caim, matou Abel, e aí começou a coisa a esquentar. Então o plano de Deus era que todos nós vivêssemos debaixo da vontade dele, porque aí sim nós poderíamos viver felizes. Mas Adão optou em desobedecer, e como ele desobedeceu, hoje nós estamos pagando consequência daquele pecado. Lá em Romanos capítulo 5 e versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão, e pelo pecado a morte. Que morte? A morte espiritual, aquela ligação com Deus. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, quando Adão se desligou com Deus, porque ele desobedeceu, eu também estou desligado hoje, meus filhos nascerão desligados, e assim toda a humanidade está desligada de Deus. Se você voltar um pouquinho, Romanos capítulo 3 mesmo, e o versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então todos nós herdamos o pecado de Adão. Mas o que acontecia naquela época?
Depois de Adão, Deus instruiu o povo a fazer um sacrifício. Então aquele sacrifício limpava o pecado do povo. Então o povo se arrependia e fazia um sacrifício. Como eles, lá em Israel, eles têm muitas ovelhas, então eles faziam o quê? Pegavam um cordeiro, levavam até uma tipo churrasqueira, colocava ele ali em cima e cortava o seu pescoço. E aquele sangue que caía é o que perdoava o pecado deles. Para nós, aqui do Brasil, é uma coisa absurda. Mas cada país tem a sua, como que eu posso dizer? Tem a sua cultura. Então aqui no Brasil, nós andamos de bermuda, né, e calça jeans o homem. Na Escócia, o homem anda de saia, né? Na África, as mulheres andam com o seio de fora. Então para nós é uma coisa assim, como que pode isso daí? Mas para eles lá não. Então cada um tem a sua cultura. E Deus usou a cultura judaica para poder estar requerendo esse sacrifício. Bom, o que acontece? Então, aquele sangue que escorria era o sangue que perdoava o pecado deles. Então sempre eles faziam esse sacrifício, que também a Bíblia diz que chama-se holocausto. Acontece que Deus disse: agora chega de matar esses cordeiros, todos estão pecando, então eu vou mandar o meu filho. E assim o anjo apareceu a Maria em Mateus capítulo 1, versículo 21, e disse a ela assim: você dará luz a um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Deus falou assim: agora eu vou mandar o cordeiro para ser sacrificado. Por isso Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi até a cruz, como todos já conhecem, e chegando lá na cruz, Jesus morreu. Por isso o sangue de Jesus purificou os nossos pecados. Porque aquele sangue que ele se tornou carne, se tornou um ser humano, aquele sangue que ele deu por nós na cruz, é o sangue que hoje limpa o meu e o seu pecado. Então hoje lá, até mesmo os judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias, eles não fazem mais holocaustos. Agora, Deus nos disse que nós temos Jesus agora. E Jesus é o nosso advogado. Está ali em 1 João, capítulo 2, e o versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se você pecar, existe um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo é o nosso advogado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4, diz assim: Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É estranho isso, veja bem. Diz assim: Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos. Ué, mas se Deus deseja que todos sejam salvos, nem todos vão ser salvos. Aí ele diz assim: e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Então eu quero abrir com você ali em Marcos capítulo 16 e o versículo 15 do Evangelho de Marcos. Diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja bem, meus queridos, Deus instituiu uma família, Adão e Eva. Eles tiveram filhos e eles geraram filhos e filhos e filhos até a nossa geração. Então, porque a minha mãe e meu pai tiveram um relacionamento, se casaram, eu nasci. Então eu sou uma criatura que nasci no mundo. Eu ainda não sou filho de Deus. Eu vou ser filho de Deus quando? É o que eu vou chegar lá. Então aqui, Deus está dizendo que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Só vai ser salvo se eu decidir ser salvo. E ele diz assim, que chegue ao conhecimento da verdade. Então qual é a verdade? Porque a Bíblia foi escrita. Por que Jesus morreu por nós? Qual é a verdade que Deus quer que nós saibamos? Versículo posterior, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5.
diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é a verdade. A Bíblia inteira se resume só nesse versículo. O Velho Testamento conta como as coisas foram criadas e como Deus cuidou do povo. Mas o povo rejeitou Jesus Cristo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo chegou e falou assim: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. E eles disseram: você não é o Salvador, você é o filho de José, o carpinteiro. Você não é o Salvador. E crucificaram Jesus. Agora, qualquer um que venha aceitá-lo como seu Salvador e praticar a verdade. Qual é a verdade? Existe um só Deus. Esse Deus está no céu, não aparece para ninguém. Ah, mas se Deus quisesse então que eu acreditasse nele, ele iria aparecer para mim. Então você põe a mão na tomada, o choque não vai aparecer para você, mas você vai ver que vai doer. E o choque está lá. Ele não aparece, mas ele está. Então, há um só Deus. Está lá no céu, ninguém nunca viu, nem sabe como ele é. Vírgula. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que é mediador? Quando Deus disse a Adão que ele iria morrer, morreu aquela comunhão com Deus. Então ele só chegava a Deus agora através do sacrifício, que já foi explicado. Agora Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, intercede por nós, e agora nós só chegamos a Deus através de Jesus. Mas isso Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta você ligar para minha casa, que eu não vou chegar a Deus por você. Tem que chegar a Deus por Jesus, porque Jesus foi gerado, cresceu, teve 3 anos do seu ministério, morreu, ressuscitou. Ele sim é o que deve ser o nosso intermediário, como diz a palavra de Deus. Então a palavra aqui está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então muitas vezes a gente pede para outras coisas, pessoas que já morreram, eles não podem fazer nada. Porque está dizendo aqui que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e que ninguém chega a Deus senão por Jesus. Então não adianta, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Então, na verdade, a verdade é essa. A Bíblia se resume assim: olha, eu cuidei do povo assim, o povo estava no pecado, eu mandei meu filho Jesus, morreu por todo mundo. Quem estiver crendo que ele é o único Salvador, não existe outro, o único intermediário, não existe outro, esse sim vai para o céu. Ué, mas como que você pode me dizer isso? Assim. Então a Bíblia teria que dizer isso daí. E a Bíblia diz. O Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se ele fez virarem filhos de Deus, eles não eram filhos de Deus, eles eram o quê? Criaturas de Deus. Então nós somos criaturas, e quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, aí Deus nos transforma em filhos de Deus. Mas só crê que Jesus morreu na cruz, até o diabo crê. Ele estava lá. Muita gente creu que Jesus morreu na cruz, mas não praticou a verdade, que é o que Deus quer. A verdade é que nós devemos só pedir tudo ao Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você. O que fazer então para que eu possa aceitar esse Jesus como meu Salvador e possa ir para o céu, me tornar filho de Deus? Como? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículo 19. É o primeiro ponto. Diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então a primeira coisa é se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, porque tem muita gente que se arrepende antes de fazer. Eu vou na igreja domingo pedir perdão para Deus porque quarta-feira eu vou praticar um sexo com a minha namorada. Olha, eu vou na igreja hoje pedir perdão porque eu vou roubar
semana que vem. É a mesma coisa de chegar numa casa, mão na cabeça, todo mundo lá, mão na cabeça, e olha, eu vou roubar vocês, vou levar tudo, mas olha, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, porque Jesus é o nosso caminho. Adiantou? Então hoje em dia nós temos muitas pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas não pratica. Em todo lugar, em toda igreja, em toda religião existe isso. Mas nós queremos sim ter aquela ligação com Deus, porque Deus quer que eu e você estejamos andando segundo a vontade dele. Então a primeira coisa é se arrepender e converter. O que é isso? Se arrepender, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu fiz muita coisa errada. E o que é se converter? Se converter é ser transformado, é abandonar aquilo que você se arrependeu e não fazer mais. Em Provérbios 28:13 diz assim: aquele que esconde o seu pecado não prospera, ou seja, a vida não anda para frente, mas aquele que os confessa e os abandona alcança misericórdia. Então quando a gente confessa o pecado, Senhor, eu pequei contra o Senhor, e abandona, Deus usa de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Ele não fazer com você o que você merecia. Então Deus, Ele é um Deus justo. Quando o povo não quis andar segundo a vontade de Deus, Deus acabou o mundo com Noé. Todo mundo sabe disso. Então Deus é amoroso, mas Deus também tem a paciência dele. Então Deus vai chamando a pessoa, chamando. Se a pessoa não quer, não tem problema, mas ela vai ter uma consequência a pagar. E isso é justo. Agora, quando a gente abandona o nosso pecado e se convertemos, que é transformar, buscar uma transformação, nossos pecados estão perdoados e são apagados, como diz aqui. O segundo ponto é nós confessarmos o nosso pecado a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, o meu Salvador, e aí você crê no seu coração que Jesus ressuscitou ele dentre os mortos, você está salvo, você se transforma num filho de Deus. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessar os nossos pecados, Ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você confessa Jesus, com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, eu creio nisso, eu confesso com a minha boca, meu coração crê, você está salvo. E se você confessar o seu pecado para Ele, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa, para Ele, para Deus, não é para mim não. Chegar, Senhor, me perdoa. A Bíblia está dizendo aqui que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E o terceiro é aceitar a Jesus na sua vida como único. Por que único? Porque só Ele pode chegar ao Pai. Não temos que chegar com ninguém. Suficiente Salvador. Por que suficiente? Porque não precisamos de mais ninguém. Ele já é suficiente para nós clamarmos a Deus. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E é o que eu quero te convidar agora. Você confessar comigo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero fazer uma oração. Gostaria que você repetisse comigo. Se você quiser entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha te trazer paz, felicidade, alegria. E tem muita gente que não tem paz, felicidade, alegria porque não faz isso. Sabe por quê? Olha só o que Jesus está dizendo. Presta bem atenção. João capítulo 14 e o versículo 13. Ele diz para você nesta mensagem: tudo que você pedir no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então muitas vezes as pessoas pedem em nome de outra pessoa, não recebe, e Jesus está aqui dizendo: peça no meu nome e eu farei. Agora presta atenção nesse versículo que é lindo.
João 16, 24. João capítulo 16 e o versículo 24. Olha o que Jesus diz. Até agora você não pediu nada no meu nome. Peça e receberás, para que você seja uma pessoa feliz. Olha que beleza. Então você quer ser feliz? Enquanto as pessoas estão procurando ser felizes com carro, com dinheiro, com posição social, estão preocupadas em aparecer, em fazer e acontecer para ser feliz, Jesus está dizendo, pede no meu nome. Você não é feliz porque não pediu nada no meu nome até agora. E eu quero sim que você faça uma oração comigo, entregando a sua vida na mão de Jesus, para que Ele possa te abençoar. E agora você começa a pedir em nome dEle, para que Deus venha te abençoar e mudar a sua vida e a sua família. Porque muitas coisas estão erradas e Deus não quer isso. Eu convido você, se você quiser falar, só ouvir e repetir mentalmente, não tem problema. Deus vai olhar o seu coração. Então repita comigo se você quiser. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, e é o único que pode interceder por mim. Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Receba a minha vida nas suas mãos. Faça a tua vontade na minha vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que nas suas orações, como fazer uma oração a Deus? Chega ao Senhor e diga assim, direto a Deus. Senhor Deus, eu estou aqui para te pedir o meu trabalho, a minha família, Faz a lista para Deus. Quando você estiver acabando, que você encerrou todos os assuntos, você vira e diga assim, tudo isso eu te peço, que você pediu, e te agradeço. Por que te agradeço? Porque Deus te ouviu. Em nome de Jesus. Amém. É assim que você encerra todas as suas orações. Então, você tem acesso a Deus, ao Deus que te criou, aquele mais poderoso. Você não precisa de mim, não. Você não precisa dos mortos. Você precisa de abrir sua boca direto para o Criador. Senhor, olha eu aqui, olha. E aí você vai, abre o jogo com Ele, me ajuda, muda a minha vida. E no final você fala, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome eu farei. Foi o que a gente acabou de ler. Esse é o plano da salvação de Deus. Tudo em nome de Jesus. Deus deseja que todos tenham esse conhecimento. Que todos sejam salvos. Mas a decisão está na mão de cada um. Deus fez a parte dele. Deus fez o mundo. Deus mandou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim e por você. A decisão está na minha mão e na sua mão. E Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Que o Senhor Jesus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Nós estamos à disposição para te ouvir, para poder dar um conselho espiritual. O que você estiver precisando da área espiritual, você venha nos procurar, porque nós vamos ter o maior prazer em poder te ajudar. Jesus quer te dar o bem-estar. Não se preocupe se agora você vai virar crente, se não vai. Nosso intuito não é fazer com que as pessoas virem crente, mas sim que as pessoas tenham paz, felicidade, alegria no seu coração, que possam ser pessoas sorridentes e sair daquela vida de tristeza, de amargura, de problemas. Não é essa vida que Deus e Jesus têm para mim e para você. A nossa igreja quer ver você mais uma vez. Nós queremos te rever.